Você acompanha a partir de agora mais uma edição do programa Transição. Programa Transição que traz uma visão espírita para um novo tempo. Hoje vamos falar a respeito do tema conflitos conjugais. E para falar a respeito deste assunto, mais uma vez contamos aqui com a presença do orador e médium espírita Divaldo Pereira Franco. Divaldo, bem-vindo. Um prazer estar com você. Muito obrigado. Para darmos início à abordagem deste tema, eu quero te perguntar, Divaldo, quais são as principais causas dos conflitos familiares? Naturalmente, quando nós procuramos a união conjugal, sempre levamos muitas fantasias em nossa mente. Acreditamos que o casamento é uma viagem ao país da felicidade plena e que o outro é uma complementação das nossas necessidades. Invariavelmente temos muitos conflitos psicológicos e nessa fase transferimos para o parceiro aquelas insatisfações que nos caracterizavam, esperando que ele possa suprir, por exemplo, o vazio existencial, a solidão, a necessidade de um amparo contínuo. E o encantamento inicial da primeira fase da união conjugal logo vai desaparecendo à medida que o relacionamento se aprofunda. É compreensível que através de um relacionamento que se vai tornando cada vez mais profundo e significativo, haja um desgaste de tudo aquilo que antes era fantasia, constituía sonho. Mas, a este lado, também tem a formação do caráter. Muitas vezes nós trazemos conflitos do nosso lar, da união dos nossos pais, aqueles terríveis debates que tanto perturbam a família. E ao chegarmos à realidade da nossa união, procuramos também exteriorizar esses conflitos de uma maneira perturbadora. Mas como base essencial para o conflito dentro da união conjugal está o egoísmo. Quando o indivíduo pensa que o outro deve sempre ceder, ele não compreendeu ainda que se trata de uma parceria. E na parceria, cada um tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres, especialmente deveres que se transformam em direitos ao largo do tempo. A maturidade psicológica do indivíduo faculta um bom entendimento conjugal. E nesse relacionamento, cada dia se aprende um pouco mais. À medida que o tempo passa e amadurecem as reflexões, então o matrimônio se torna muito mais seguro, ao invés das uniões apressadas, que sempre trazem resultados perturbadores. Divaldo, a doutrina espírita nos esclarece que em alguns casos nós fazemos este comprometimento de relacionamento na espiritualidade, na grande maioria dos casos. Mas por que então as brigas e até a dissolução da união? Quando estamos no mundo espiritual, a nossa visão da vida é diferente. É otimista. Quando mergulhamos na indumentária carnal, sentimos-nos abafados e a nossa memória perde um pouco da sua lucidez. Aqueles relacionamentos que foram desastrosos em outras existências e que agora recomeçamos para poder limar as arestas, modificar tudo aquilo em que fracassamos no relacionamento, ressurgem as reminiscências dolorosas, as animosidades, os pontos de vistas inflexíveis, aquelas situações dos diálogos desagradáveis e logo advêm as brigas como resultado do prosseguimento de uma luta que não foi encerrada. Seria ideal que no matrimônio tivéssemos antes uma preparação de natureza espiritualista, espiritista por ideal, para que o indivíduo compreendesse que esse relacionamento não é apenas uma viagem ao país da fantasia, um encanto, um ópio que pode proporcionar prazer. É também uma luta, é um trabalho de desgaste, de ajustamento, de comunhão fraternal, mas sobretudo na área da afetividade, de comunhão sexual. Vivemos hoje uma cultura tão perturbadora e dissoluta que a necessidade de variação de parceiros impõe-se como sendo de grande urgência, o que não é realidade. Porque, afinal, o fenômeno biológico é sempre o mesmo. O encantamento que o amor proporciona é que dá beleza e que faz perdurar a afetividade. Então, é comum que muitos compromissos assumidos na erraticidade superior, quando chega à Terra o indivíduo, ele não tem condições de levar adiante. E, lamentavelmente, reincide nos mesmos erros, vindo às dissoluções dolorosas. Divaldo, levando-se em conta o nosso livre-arbítrio, nós podemos deixar de lado este comprometimento que assumimos no mundo espiritual e termos um contato com uma outra pessoa, um outro parceiro. Esse relacionamento poderia dar certo ou vamos estar criando aí um karma para uma próxima oportunidade?
O karma estará sendo iniciado na ruptura do primeiro vínculo com aquela pessoa com quem nós temos um débito. Não havendo logrado sucesso e se transformando a união no verdadeiro desastre afetivo, nós geramos um karma realmente, ou pioramos aquele que já trazíamos. Mas a necessidade de um segundo relacionamento é inadiável, porque a solidão é uma má conselheira. E ao invés de o indivíduo ficar tendo vidas de aventura, seja masculino ou feminino, isso naturalmente degrada o caráter e insensibiliza a emotividade. Uma segunda união é uma experiência muitas vezes válida. E trazendo já a experiência do naufrágio anterior, o indivíduo pode limar algumas arestas, corrigir alguns enfoques de natureza óptico-emocional e muitas vezes consegue o êxito no relacionamento mais maduro, mais tranquilo, que lhe proporciona realmente a plenitude da vida conjugal. Você falou em êxito. De que forma podemos buscar este êxito no convívio conjugal? Como estruturar uma família estável? Primeiro, fazendo o trabalho interior. A doutrina espírita nos recomenda que é necessário que nós nos autoconheçamos. Porque se nós não nos conhecemos, não sabemos como são as nossas reações, não temos uma ideia de como nos comportarmos, é claro que sempre teremos efeitos negativos em coisas muito simples e estaremos discutindo banalidades, graças ao nosso capricho de querer impor a nossa opinião. O matrimônio, a união conjugal, é uma parceria. E é necessário que ambos parceiros contribuam com a sua melhor parte, que cada qual avance na direção do outro, sem esperar que o outro esteja sempre a ceder. Muitas vezes, em nosso egoísmo, principalmente o masculino, o homem deseja que a mulher seja sempre a sua servidora, mas isso já passou. Estamos numa época dos direitos da mulher, dos direitos igualitários, e se torna indispensável que essa tarefa de união, de compreensão, de maturidade, seja recíproca, para que a união conjugal realmente se torne exitosa. E se não houver realmente o respeito de um pelo outro, e essa camaradagem, hoje se costuma dizer muito bem que o indivíduo tem um tipo de relacionamento profundo graças a um tipo de camaradagem que ele estabelece, como se fosse uma parceria afetiva profunda. Assim, então, o êxito é inevitável. Divaldo, existem pessoas que passam por diversas relações conjugais sucessivas, mas sem êxito. Por que isso acontece? Porque o indivíduo está esperando a solução do seu problema através do outro. Nada mais terrível do que esse mecanismo de fuga. Procurar uma realização através de uma outra pessoa. Quando o indivíduo varia muito nos seus relacionamentos, ele tem uma grande insegurança psicológica. E essa insegurança faz que ele queira exibir uma realidade que ainda nele se encontra conflitiva. É normal que o indivíduo esteja realizando experiências como que busca pratos sobre a mesa rica de acepipes para variação e cada vez frustra-se mais. E parte para a multiplicidade de relacionamentos até o momento em que passa a usar drogas, as drogas estimulantes, as drogas alucinógenas, porque o seu mundo interior é muito conflitivo. E por que não reconhece essa necessidade de uma terapia, uma terapêutica própria para o seu equilíbrio, ele quase sempre foge da responsabilidade, procurando uma nova aventura, até quando chega o momento da maturidade e está sempre a sós, porque a sua jornada foi solitária, mesmo quando estava acompanhado por alguém. Divaldo, estávamos aqui falando a respeito do êxito ou não êxito na relação conjugal. Mas eu gostaria que você nos falasse agora um pouquinho a respeito do divórcio. O divórcio é uma solução legal para um problema também legal. Porque no matrimônio o que importa na união dos sexos é o respeito que devemos manter um pelo outro. O Espiritismo é favorável ao divórcio. E no Evangelho segundo o Espiritismo, há todo um capítulo dedicado por Allan Kardec a esta questão que é basilar. Um relacionamento desgastante, atritos contínuos, principalmente quando nós temos filhos. Ou nós procuramos harmonizar-nos, ou não podemos continuar dando exemplos tão lamentáveis da desunião que irá constituir para os nossos filhos o modelo de um casamento infeliz. E esse modelo de casamento infeliz vai proporcionar à nossa prole a insegurança a respeito de relacionamentos futuros. Então, o divórcio é uma solução legal para um problema de natureza também legal, porque o casamento é um contrato.
E quando as partes estão insatisfeitas, desmancham esse contrato. Quando nós dizemos que é para toda a vida, isto seria ideal. A monogamia já é um grande passo na história da humanidade, porque os seres humanos, principalmente o homem, é um animal, muitas vezes, polígamo. Quando a sociedade chegou a este momento do casamento para unir duas pessoas em uma perfeita união, deu um passo avançado. Mas nem sempre os resultados são aqueles que nós esperamos. E ao invés de continuarmos dois inimigos, dois infelizes, ou buscarmos parceiros extraconjugais, melhor será que se regularize a situação para naturalmente continuarmos amigos e prosseguirmos na busca da felicidade. Divaldo, mas em que momento o casal vai perceber que chegou o ponto certo, o ponto exato para se pedir o divórcio? Quando o respeito desaparece. A princípio, quando as discussões passam da área da teimosia para as ofensas pessoais. Inicialmente, através da discrepância opinativa, passamos a sensibilizar o outro com acusações. Transferimos o nosso conflito para o outro e dizemos da sua responsabilidade. Procuramos humilhar o outro parceiro. E neste momento, se não tivermos cuidado, passaremos para o lamentável ato covarde da agressão. Normalmente a agressão masculina contra a mulher. É um dos atos mais covardes do nosso desenvolvimento intelecto-moral. Antes que isso aconteça, é chegado o momento exato da separação conjugal amigável, para não irmos a uma separação litigiosa em que deixamos muitas sequelas, tanto na pessoa que foi a nossa vítima, como também em nós, como forma de frustração. Portanto, o momento máximo é quando nós passamos a desrespeitar, a desconsiderar o outro, a desvalorizar. Isto, portanto, é uma situação lamentável que deve ser interrompida por intermédio de divórcio, que é uma atitude saudável. Divaldo, mas existem também aqueles casais que não se amam, mas continuam juntos. Alguns por causa dos filhos, outros por causa da situação financeira. O que a doutrina espírita fala a respeito destes casos? Este sacrifício, entre aspas, é muito respeitável. E seria ideal que, em benefício da família, os cônjuges mantivessem o relacionamento. Muitas vezes desaparece realmente a afetividade. E aí nós vamos criar um problema muito grave, porque o indivíduo vai estar solitário ao lado de outrem. E este relacionamento gasto, muitas vezes magoado, termina em sentimentos profundos de animosidade oculta, até a hora que explode em grandes crises de ira ou de separação desesperadora. Seria ideal que se procurasse um divórcio amigável, em que os indivíduos adultos não podem mais conviver juntos, mas os filhos devem ser respeitados nas suas opções. Se, por exemplo, os filhos continuam com a mulher, o pai assume as responsabilidades que lhes são pertinentes. E se, por acaso, os filhos optam por ficar com o pai, a mãe nem por isso deixa de sentir-se mãe, procurando dar-lhes todo o apoio. E naqueles dias de visita, evitando lançar a responsabilidade no outro, porque os filhos não têm culpa, entre aspas, daquele relacionamento desastroso. E não é justo lançar um filho contra o seu genitor, masculino ou feminino, porque se trata de uma crueldade mental, de uma vingança, de uma inferioridade. Quando se trata de uma união que permanece pelo interesse financeiro, a mim me parece mais grave, porque aí já é um jogo de interesse e não de respeito pelo outro. Se alguém depende financeiramente do outro, procure uma postura de dignidade, um trabalho, emancipe-se e mantenha a sua liberdade. A doutrina espírita é a doutrina que proclama a liberdade de consciência, a liberdade da palavra, a liberdade da ação, a liberdade de movimento e a liberdade afetiva. Hoje estamos falando a respeito do tema conflitos conjugais. Divaldo, de que forma um casal que está passando por um processo de divórcio pode colaborar para que os filhos não sofram esta influenciação? É um momento muito difícil para os filhos, não é? Sem dúvida. E que normalmente deixa muitos traumas. Mas acredito que o essencial é a honestidade dos pais em relação aos filhos. Reuni-los, conversar tranquilamente, procurar demonstrar que o relacionamento não vai indo bem e que houve uma união de pensamentos, uma identificação de ideias
e que ambos os cônjuges concluíram que era melhor para todos uma separação amigável à continuação de um relacionamento desgastante e perturbador. Normalmente os filhos entendem, desde que não se faça carga contra um dos dois nubentes. Quando se conversa tranquilamente com os filhos, que naturalmente observam e acompanham as dificuldades no relacionamento dos pais, eles passam a participar da família e também das suas preocupações. Se ambos os cônjuges conversarem com tranquilidade e afirmarem que a separação é apenas uma condição legal, mas que o afeto continua, que nada tem a ver com eles, que eles são a razão básica da sua vida, eles naturalmente aceitarão com muita tranquilidade. Conheço muitos casos em que os relacionamentos são tão difíceis que os próprios filhos sugerem aos pais que se separem, porque a vida para eles se torna infernal. A insegurança, as discussões homéricas, as agressões verbais e muitas vezes a expectativa sempre de uma nova briga. Então, os filhos partem para uma decisão de adulto quando os pais são psicologicamente infantis. Dessa forma, toda vez que temos uma dificuldade no relacionamento família, antes até mesmo da separação que nós pretendemos, tornemos nossos filhos participantes. Eles são membros do nosso clã, eles são pessoas interessadas e muitas vezes podem nos ajudar a solucionar algo que nós não observamos. Na sua condição de observadores diários e constantes, eles veem detalhes, situações que nos passam despercebidas. Mas se por acaso a decisão final é o divórcio ou a separação de qualquer maneira, melhor será fazer que os filhos participem das decisões com antecipação até o momento em que ela possa tornar-se real. Divaldo, existem casais que, quando estão passando por dificuldades, ao invés do divórcio, optam por relações extraconjugais. O que a doutrina espírita tem para nos dizer a respeito dessas relações? Essas relações extraconjugais são uma forma de promiscuidade e de desrespeito. Desde que as leis nos facultam eleger o relacionamento que melhor nos apraz, é, portanto, muito mais lógico que depois de uma convivência que não foi frutuosa, nós nos separemos legalmente e cada qual procure uma nova possibilidade de ser feliz. No relacionamento dessa natureza, são 4 infelizes. Os 2 que discutem, que pelejam, que lutam, e aqueles que são os parceiros extraconjugais, criando uma situação embaraçosa e muito vulgar. Não temos o direito de relacionamentos múltiplos, porque isto, além de ser um desrespeito ao outro, é também um meio muito grave de adquirir enfermidades infecto-contagiosas na área do sexo, trazendo para dentro de lar perturbações orgânicas e doenças lamentáveis, que degradam a família, degradam a sociedade e também nos degradam a nós próprios. Um relacionamento extraconjugal é quase sempre uma ofensa à pessoa que confia e que nos respeita. Desde que o outro parceiro já não nos atende mais emocionalmente, façamos a separação natural e assumamos uma nova responsabilidade, se for o caso. Divaldo, eu vou te pedir para deixar uma mensagem para os nossos telespectadores que estão passando por algum problema conjugal, para que eles possam se sentir fortalecidos. Esse espaço para você, deixar esta mensagem. Eu me recordo, por exemplo, da palavra família. A palavra família vem do latim famulus. Eram os servos que constituíam um grande clã. Normalmente era uma espécie de um feudo, em que o senhor, além de ter o seu grupo consanguíneo, também tinha todos aqueles agregados que constituíam no Império Romano primitivo, o que se denominou mais tarde como sendo família. Esse processo sofreu uma grande modificação com o advento do cristianismo. Posteriormente, a família passou a ser aquele grupo da consanguinidade, especialmente resultado de uma união em que o indivíduo elegia outrem como sendo ideal para a sua vida. Depois da Revolução Francesa e da Revolução pós-moderna, as famílias passaram a viver naturalmente em torno das grandes indústrias. E essas famílias tornaram-se pequenos agregados dentro de um lar, sob as bênçãos do que nós chamamos o matrimônio. No começo era a união religiosa, depois a união civil. E com a descendência, com os filhos, a família tornou-se, portanto, a célula básica da sociedade. Allan Kardec, o egregio codificador da doutrina espírita,
Na questão 775 do Livro dos Espíritos, interrogou as entidades venerandas: qual seria para a sociedade os efeitos da dissolução da família? E os espíritos responderam: um retorno ao egoísmo. Porque a família é uma oficina de bênçãos, na qual nós trabalhamos o nosso caráter e aprendemos a dividir os nossos valores dentro de uma situação de equanimidade, na qual os direitos humanos são muito bem preservados, ao lado dos deveres que devemos assumir uns para com os outros, mantendo a dignidade do nosso lar. Logo depois, com o surgimento dos filhos, a família tornando-se mais coesa, as responsabilidades são muito mais graves, porque os nossos filhos, de certo modo, serão aquilo que aprenderem na intimidade do lar. Vemos, através da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, os danos de uma família desajustada, os conflitos, os complexos de inferioridade, os traumas que vão explodir mais tarde na sociedade como violência, como agressividade, como desforço na sociedade daqueles maus tratos vividos no lar. Como evitar os conflitos na família? Há uma excelente solução apresentada pela doutrina espírita: trazer Jesus para a intimidade do lar, através do estudo do Evangelho hebdomadariamente, pelo menos uma vez por semana. Todos podemos reservar uma noite para uma convivência saudável com os nossos familiares, nossos ascendentes, nossos descendentes e aqueles com os quais estamos comprometidos legalmente. Então, o estudo do Evangelho no lar é uma solução preventiva, porque nos une de maneira espiritual, com mais profundidade do que através dos laços convencionais. O estudo do Evangelho no lar é muito simples, não tem uma fórmula, não se trata de nenhuma cerimônia, mas como é ideal podermos, uma vez por semana, sentarmos à mesa e conversarmos tranquilamente com os nossos filhos. O diálogo ainda é uma das melhores soluções para quaisquer situações embaraçosas. Então poderemos colocar à mesa o Evangelho segundo o Espiritismo, por ideal. Mas se a pessoa tem uma outra doutrina religiosa, o seu livro básico. Por exemplo, há tantos livros admiráveis que nos levam a reflexões profundas, seja na Igreja Católica, seja na Igreja Evangélica, no budismo, ou mesmo entre os muçulmanos. Nós poderíamos fazer isso como uma terapia, mas sugerimos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo pela maneira como os Espíritos e Allan Kardec interpretaram a proposta de Jesus do ponto de vista ético-moral. Então nós fazemos uma oração, pedimos ao filho para formular uma oração, pedimos à filha para que leia um pequeno texto do Evangelho, comentamos, discutimos, abordamos os problemas que ocorreram durante a semana, as dificuldades que houve entre nós, qualquer uma discussão que foi indevida, uma atitude do pai que foi refletida ou da mãe que foi precipitada, ali na comunhão do lar, nós pedimos desculpa ao nosso filho. Por sua vez, o nosso filho também, quando equivocou, ele vai ter a oportunidade de reabilitar-se e pode pedir-nos desculpa, o que nós desculpamos, evidentemente. Logo depois de comentarmos o texto que foi sorteado, poderemos orar, colocar até mesmo um vasilhame com água sobre a mesa, para pedir a Jesus que repita o fenômeno de Caná. Em Caná, nas bodas, ele transmitiu à água o sabor de um vinho capitoso. Ali nós vamos pedir que ele transmude a constituição molecular da água em medicamento para nossas necessidades, em um veículo de paz, que nos atenda na compreensão dos nossos deveres, que aquela água abençoada possa servir para poder sustentar-nos as energias e como um vínculo de união entre todos nós. Logo depois, oramos em favor uns dos outros, recordamos-nos dos enfermos, dos amigos, mas também dos inimigos. Os nossos inimigos são aqueles que se afastaram de nós. E todos temos inimigos. O importante não é preocupar-se com isso, é não ser inimigo de ninguém. Mas ter inimigos é inevitável. Oremos por eles. Oremos pelos desencarnados, os nossos afeiçoados, os espíritos perversos, aqueles que nos perseguem, que nos odeiam, que criam situações obsessivas, lamentáveis.
Concomitantemente, procuremos também elevar o nosso pensamento ao mundo espiritual, para que as entidades venerandas nos visitem em nome de Jesus, ou o próprio Mestre, através do seu psiquismo, e ele passe a habitar em nossa casa. 20 minutos, 30 minutos de comunhão, nós estabelecemos um vínculo saudável na intimidade do nosso lar. E estamos com as portas abertas para que Jesus seja o habitante do nosso núcleo familiar. Também podemos utilizar-nos da técnica da educação. Allan Kardec, na pergunta 685, letra A, tem a oportunidade de comentar a respeito do dever dos filhos para com os pais idosos. Naquele momento em que as forças se debilitam, e então os pais se sentem numa situação deplorável, e os filhos têm o dever, como também os jovens em geral, o dever de apoiar os indivíduos já idosos. Mas Allan Kardec, comentando esta resposta dos espíritos nobres, apresenta a educação como sendo a solução para todos os problemas. E vai além. Ele era educador, como nós nos lembramos, dizendo que não é a educação através dos livros, a educação formal, mas a educação moral, aquela que tem a ver com os nossos valores de natureza ética, porque a educação é o maior inimigo da crueldade e do materialismo. Então, nós podemos impedir a presença dos conflitos conjugais tendo uma postura espiritual, vivendo religiosamente, abraçando o amor como sendo a nossa âncora de salvação. Porque depois de uma reunião dessa natureza, quando os cônjuges recolherem-se ao leito, poderão dialogar com tranquilidade, desculpar-se um perante o outro, falar da sua dificuldade, explicar os problemas que atormentam, as necessidades interiores que lhe caracterizam a alma, abrir o coração. Não se trata dessas confissões vulgares, em que a pessoa pede perdão, arrepende-se e volta a repetir o mesmo erro, o mesmo engano, mas sim através de uma atitude positiva, de solidariedade, de respeito, de comunhão, de alta consideração. Porque é nesse momento que a ternura toma conta da criatura. É no ato da ternura que o amor se expressa. Então, nesse momento, pode haver uma coabitação afetiva. Há no indivíduo a necessidade de conjugar o seu sentimento com o outrem, de fundir-se no outro e, naturalmente, a carícia, a ternura, repetimos, e o amor verdadeiro fazem que a família esteja perfeitamente estruturada e que essas discussões que são inevitáveis. Eu me recordo de um ditado popular que a minha veneranda mãe dizia: os dedos da mão nasceram na mesma hora, mas são diferentes, para poder ajustar-se no ato de pegar. Nós somos diferentes uns dos outros, mas que as nossas diferenças sirvam para ajudar-nos na verdadeira união. E desta forma, com estas orientações e esclarecimentos, eu acredito que os nossos telespectadores vão poder aí se livrar destes conflitos conjugais, não é, Edivaldo? É verdade. Agradecemos a sua participação aqui mais uma vez e vamos encerrando o programa Transição. O programa Transição que traz uma visão espírita para um novo tempo. Até a próxima oportunidade.